Próxima pergunta. Ana, você pode explicar como chegou à sua liberdade financeira? Fez muitos sacrifícios? Pode sim, posso sim, e eu até já estou prometendo há muito tempo um vídeo onde eu posso explicar com muito detalhe, com as contas que eu fiz. Então agora vai aqui a versão resumida. Primeiro, eu coloquei na minha cabeça um objetivo bem forte, que se tornou prioritário, de atingir a independência financeira. Para mim não era só uma coisa que eu queria, não era só uma coisa que eu gostaria, era algo que eu estava disposta a fazer tudo para atingir a independência financeira. E para quem é novo aqui no canal, só fazer aqui um parênteses para explicar o que é independência financeira. Porque dependendo da temática, se é, por exemplo, num canal financeiro chamam independência financeira a uma coisa, se é num canal de empreendedorismo chamam independência financeira a outra. Então, eu queria utilizar a designação independência financeira que os economistas e as pessoas que estudam finanças utilizam. Independência financeira é quando uma pessoa tem os seus rendimentos, os rendimentos do dinheiro que tem investido, já pagam as suas contas. Então, a pessoa, se tem um trabalho CLT, por exemplo, pode abdicar dele, pode ir fazer outros negócios, pode ir simplesmente para a praia. Então, o verdadeiro sentido de independência financeira é não precisar de trabalhar para pagar as suas contas. Beleza. Então, eu entendi esse conceito e eu queria muito. Então, a primeira coisa que eu fiz foi quanto é que eu precisaria, quanto em termos de dinheiro, é que eu precisaria para atingir a independência financeira. Eu já tinha estudado investimentos, eu já sabia quanto é que em média poderia render uma carteira diversificada com o mínimo de riscos, quanto é que poderia render uma carteira. Então, com base no dinheiro que eu precisaria para pagar as minhas contas, eu cheguei ao valor que eu precisaria de ter, ok? Então, temos um valor financeiro que é o nosso objetivo. Depois eu tive que traçar um plano. Na verdade, eu tracei 3 planos, mas foi basicamente um bem conservador, que era: eu pego numa parte do meu salário, uma parte eu fiz as contas e eu consigo colocar uma parte do meu salário e eu vou demorar a chegar lá em X anos. Lembro-me que eram aproximadamente 15 anos. Eu tinha um plano médio, que é, ok, para além desse valor que eu vou poupar todos os meses do salário, eu também vou colocar lá o 13º, os bónus, ou seja, todo o dinheiro que eu ganhava do meu CLT extra, as férias, todo esse dinheiro. Então, chamei-lhe o plano médio. E depois eu tracei um outro plano, que era o plano arrojado, que era para além do dinheiro que eu poupo todos os meses, para além do 13º, dos bónus e de tudo isso, eu também ia aumentar as minhas fontes de renda para eu chegar ao 13º mais rápido. E então eu me agarrei a esse plano arrojado, que estava previsto para eu atingir em 10 anos, eu atingi em 7, e aí eu sabia quanto é que eu precisaria de poupar por mês, por ano, para chegar àquele valor. Então, basicamente foi isso. Eu poupava um valor do meu salário, eu colocava lá todo o dinheiro, todos os bónus, e eu tinha outras fontes de renda. E durante aquele tempo, aquele foi só o meu foco. Reduzi as minhas despesas o máximo que eu pude, trabalhei o máximo que eu pude, para durante aquele tempo que eu defini para mim, eu atingir a independência financeira.
mas não precisa de ser assim tão arrojado, não precisa de ser tão focado, de você trabalhar tanto e reduzir assim tanto as despesas. Você pode fazer um meio termo. Eu poderia o fazer, só depende de mim, mas não quer dizer que outras pessoas só atinjam a independência financeira se fizerem um plano tão agressivo como eu fiz. Quer dizer que elas podem demorar um pouquinho mais de tempo. E se calhar em vez de ser 7 anos, é em 10 ou em 12, mas é possível. Então, resumindo, para você atingir a independência financeira, precisa de saber quanto valor precisa por mês, precisa de saber, para ter esse valor por mês, quanto é que precisa de acumular, o valor total do património do qual sai rendimentos, dividendos, juros, tudo isso, e depois traçar um plano para aquele património. Pode ser um plano mais agressivo, você chega lá mais rápido. Pode ser um plano menos agressivo, você tem uma vida com mais conforto e chega lá um pouquinho depois. Mas é possível para todos que queiram realmente e que estejam dispostos a fazer alguns sacrifícios.